prisões do mundo. Degradado, destruído. Mas este não é só um prédio abandonado. É a maior e, certamente, a pior prisão da Bulgária. O melhor jeito de sobreviver à prisão na Bulgária é não ter esperança. Penitenciária Central de Sófia. 900 presos. Criminosos perigosos, assassinos, sem nada fazer em uma prisão que o tempo parece ter esquecido mais de 100 anos após sua inauguração. Vocês têm que esperar. Revistas permanentes, guardas incansáveis e criminosos perigosos. Num piscar de olhos, uma explosão de violência pode vir à tona a qualquer momento. Os guardas parecem bem suscetíveis a isso. Muitas fotos estão circulando na internet. Aparentemente, os próprios presos tiraram para documentar a brutalidade com que são tratados pelos guardas. Ferimentos de todos os tipos aparecem nessas fotos. Mas é importante dizer que os presos também não são santos. Com frequência, os guardas encontram contrabando e armas brancas feitas à mão. Isso aqui foi afiado para furar o pescoço de outra pessoa. Um lugar aterrador, com presos perigosos e uma única regra: os mais fortes sobrevivem. Se os presos perceberem alguma fraqueza, eles te comem vivo. Essa é a Penitenciária Central de Sófia, uma das piores prisões do mundo. Sófia, capital da Bulgária. Um país localizado nos limites da Europa. Um país que até pouco tempo estava atrás da cortina de ferro. A Bulgária tem uma população de aproximadamente 7 milhões de pessoas, com mais de 2 milhões vivendo em Sófia. Essa capital é diferente de todas as outras da Europa. É uma cidade contraditória, onde os ricos e os pobres convivem todo dia. Para um país membro da União Europeia, muitos moradores lutam diariamente para sobreviver. Próximos aos luxuosos cafés e lojas no centro da cidade, ficam os guetos. Bairros sem nenhum saneamento ou eletricidade. Carroças são usadas ao invés de carros. Bairros esquecidos, imersos em sujeira e lixo. E com uma única saída: o crime. Ciganos vivem aqui. São os mais pobres de todos. De acordo com a União Europeia, a estimativa é de que eles representem aproximadamente 10% da população da Bulgária. No meio desses extremos fica a Penitenciária Central de Sófia. Uma espécie de fortaleza. O prédio hostil abriga a maior e mais conhecida penitenciária do país. Por trás dos muros espessos, das cercas enferrujadas e de rolos intermináveis de arame farpado, cerca de 900 presos de toda a Bulgária cumprem suas penas, que variam de 5 anos à prisão perpétua. 10 da manhã. O agente Tieko Venkov começa seu plantão. Ele é o comandante do plantão de hoje. Como vários outros colegas da penitenciária, ele é um ex-militar. Todos os guardas de plantão nas 8 diferentes alas da prisão estão sob seu comando. Estes são os guardas que mantêm os criminosos mais perigosos da Bulgária na linha. Tieko Venkov está começando seu plantão de 24 horas no centro de comando. Aqui é a área de controle operacional da penitenciária, de onde podemos ver as câmeras. Como a maioria do mobiliário, alguns itens do equipamento de segurança são da era comunista. Retrô, como essas televisões antigas que Tieko Venkov usa para observar as áreas mais críticas da penitenciária. Depois que deixou o serviço militar, Venkov começou como um guarda comum. Ele traçou um longo caminho até se tornar supervisor de plantão e depois de 28 anos de trabalho duro, virou comandante na conhecida Penitenciária Central de Sófia. Inaugurada há mais de 100 anos, esquecida há décadas. Atrás do prédio principal, vemos o pátio da penitenciária e inúmeras instalações. O estado deplorável do prédio pode ser visto até de cima. Em um país assolado por crimes e corrupção, quase não sobra dinheiro para investir nas instituições penais. Isso é evidente em todos os lugares. 11 da manhã, prédio principal.
Os presos levam suas roupas para a lavanderia, um momento raro para os presos. Uma situação estressante para os guardas, já que uma atividade simples como ir à lavanderia pode evoluir para algo mais sinistro. Bom dia. Tá tudo certo por aqui? Tá sim, tá tudo certo. Ah, ótimo. Tranquilo. Muito bom. Os presos que não têm direito à lavanderia usam esse tempo para esticar as pernas fora das celas. Como tigres em jaulas, os presos andam para lá e para cá. Um momento bastante raro, porque o toque de recolher virá em instantes. Fiquem longe da grade, não se aproximem da grade. Chegou a hora. A ordem vem do centro de comando. Contagem e confinamento. De volta às celas. Ei, ei, ei. Vocês têm que esperar. Fiquem aqui, por favor. Vamos lá, você tem que voltar para a cela. Anda. Hora de recolher. Pode entrar. De volta às celas. Vamos! Assim que o alarme toca, todos os presos voltam para suas celas o mais rápido possível. O que acontece com quem desobedecer às ordens, saberemos em breve. Já trancou aqui? Os guardas não entram até que estejam seguros com os presos de volta às suas celas. Eles nunca dão as costas a um preso solto. Seria burrice dar as costas a mais de 100 criminosos condenados. De repente, um preso aparece solto no meio do corredor fazendo graça. Isso pode acabar mal. Para a sorte dos guardas, o preso decide voltar para sua cela. Aqui em Sófia, o ano inteiro, somos muito cuidadosos e rigorosos com as regras, a ordem e as leis. Disciplina é o nosso lema. Não podemos e não vamos aliviar esse sistema. Os presos precisam ter disciplina, precisamos estar preparados para tudo. É assim que trabalhamos aqui. Uma penitenciária onde nenhum preso da Europa quer estar. Por quê? Não só porque é deplorável, abandonada e suja, mas por causa das punições na solitária. Enquanto as organizações internacionais de direitos humanos estão se mobilizando contra esses tratamentos desumanos, esse tipo de prática obsoleta ainda é muito comum na penitenciária central de Sófia. A penitenciária tem 4 andares. Naquelas janelas ali no primeiro andar, temos as celas de detenção preventivas que usamos como punição aos presos que causam problemas. E elas são completamente isoladas, são celas de isolamento. Quem desobedece às regras acaba aqui, isolado, atrás de grades enferrujadas pelos próximos dias ou até mesmo semanas, quase sem nenhuma luz natural. O segundo andar é para os detentos que estão em prisão provisória. Essas celas são completamente isoladas do resto do mundo. Quase toda a ala é composta por celas de isolamento e detenção. E se você for um criminoso condenado do 4º andar, não vai sair de lá tão cedo. No 4º andar estão alocados os presos que costumamos chamar de 7º grupo. Esses são os presos que já receberam seus vereditos. Então, atualmente, eles estão cumprindo suas sentenças e são todos reincidentes. Os presos têm ódio e medo dessa parte da prisão. O 1º, o 2º e o 4º andar dessa ala são famosos. Aqui você está completamente afastado dos outros presos. Não permitiram que acessássemos com nossas câmeras. A ala com as celas de isolamento é parte do prédio principal. O formato em T se estende até a frente da penitenciária e todas as alas se encontram no meio, na torre principal. 1º e 2º andares, prisões preventivas, confinamento na solitária e celas coletivas. 3º andar, detenção coletiva para os presos condenados. 4º andar, as temidas celas de detenção para os reincidentes e arruaceiros. A prisão tem mais de 100 anos, que podem ser percebidos em cada canto. Em todos os traços da penitenciária e na chamada Torre Central. Redes de segurança foram colocadas entre os andares para prevenir assassinatos e suicídios.
Já aconteceram muitos incidentes, presos tentando matar uns aos outros e a si mesmos. Todo o complexo prisional parece ser de uma época distante. Todo o equipamento técnico é completamente ultrapassado. Aqui, os novos presos são fotografados e têm suas informações coletadas à mão. Os cabelos longos são um paraíso para os piolhos e as pulgas na penitenciária central de Sófia. É por isso que quando um novato de cabelos longos entra no complexo, ele ganha um corte de cabelo à antiga moda comunista. E as celas também possuem condições precárias. Porque mesmo que as nossas câmeras tenham que ficar de fora, existem vídeos secretos que circulam na internet documentando como os presos vivem em celas realmente deploráveis e insalubres. E em péssimas condições de higiene. Como é de fato lá dentro? Um ex-detento sabe. O ex-detento Hamza esteve na prisão de Sófia por 6 anos. 6 anos que custaram caro. Eu não tenho certeza se eu quero fazer isso. É desesperador. Só de pensar em entrar lá de novo. Pela primeira vez desde que foi solto 6 meses atrás, o alemão de 44 anos que foi condenado por tráfico de drogas retorna ao seu pior pesadelo. Então é assim que se vê olhando de fora. Até ser liberado, Hamza só conhecia esses muros por dentro. Agora, ele está são e salvo do lado de fora, mas não consegue esconder sua inquietação por estar tão perto. Eu conheço ele. Hamza teve que cumprir toda a sua pena na Bulgária. Todos os estrangeiros condenados na Bulgária acabam na penitenciária central de Sófia. Ai, cara. Não mudou muita coisa. Não faz tempo que eu saí. Quando perguntamos a Hamza qual era a pior coisa dessa prisão, ele não sabe por onde começar. O que acaba com a gente é a falta de higiene, então... E o cuidado zero com a saúde. Nossa cela tinha 9 pessoas amontoadas em 40 metros quadrados e 3 beliches, uma em cima da outra, sabe? Condições claustrofóbicas, umidade e frio. Entra água de todos os lados, entende? Alguns dos presos até tentam cobrir o teto com plástico para evitar que as goteiras caiam em cima das camas deles, sabe? Entende? Quando é inverno, das 24 horas do dia, eu acho que só 1 hora acaba ficando quente. As pessoas não têm o menor valor aqui. De verdade. O regulamento da União Europeia sobre normas presidiárias diz que cada preso deve ter pelo menos 4 metros quadrados. Mas a Bulgária não se importa. É 1,8 metro quadrado por preso na penitenciária central de Sófia. É menos da metade. A ronda do comandante Tieco Venkov o leva a um dos alojamentos. Os estrangeiros estão alocados aqui, assim como Hamza esteve 6 meses atrás. É o prédio mais novo, construído em 1950. Mas, assim como os outros prédios, está completamente deteriorado. Prestem muita atenção. Por aqui. Ao contrário dos nativos, os presos estrangeiros sabem seus direitos. E eles também sabem que as condições em seus países natais são muito mais humanas do que aqui. Razão pela qual esse prédio é um dos melhores, o que não contribui muito para sua popularidade entre os agentes e os outros presos. Vocês não podem entrar. Não. Antes de sermos autorizados a falar com os presos, uma conversa acontece entre os guardas e os detentos. Alguns minutos se passam até a porta se abrir e revelar o interior de uma das celas. Os guardas estão nervosos.
Relutantes, eles abrem caminho para nós. Tudo bem, agora vocês vão poder entrar. O inverno está chegando. E para eles, isso significa vencer uma guerra por dia. A Grande Família do Alasca. Nova temporada. Estreia sexta, 22 de novembro, às 9h10 da noite, no Discovery. A resistência testamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Sair de fábrica com 78 anos de aventura. Isso é Jeep. Benefício duplo Jeep. Melhor preço do ano e primeira parcela para 2020. Renegade a partir de 76.990 e compras a partir de 109.990. Esse grupo de amigas se hospedou no Hotel Brisa Tropical 20 anos atrás. Mesmo assim, o amor de verão da Carla ainda é assunto. Tá na hora de voltar pro mesmo hotel. Caro demais. O Trivago resolve para você. No site do hotel a diária custa R$280, em outro site R$220. O Trivago mostra ofertas em um só lugar. Mesmo hotel, mesma experiência, preços diferentes. Hotel Trivago. No que será que o coelhinho da Duracell está pensando? Em nada, porque agora existe uma nova pilha Duracell que dura ainda mais, para você poder pensar ainda menos em pilhas. E o coelhinho da Duracell também. Duracell dura mais, muito mais. Cada toque fica mais real com a nova Jontec sensação pele com pele. Sinta na pele a diferença. Este ano, a jornada mais fascinante do mundo está prestes a ficar ainda melhor. Prepare-se para explorar a Floresta Proibida e conhecer algumas de suas criaturas mágicas mais raras junto ao Hagrid, na nova aventura épica do The Wizarding World of Harry Potter, somente no Universal Orlando Resort. Vá até uma das mais de 1.300 lojas CVC ou consulte seu agente de viagens. A Peugeot convoca todos os brasileiros a trocarem a sua percepção sobre a marca e descobrirem uma nova Peugeot. Modernizamos os produtos e oferecemos alta qualidade nos serviços. Agora, vamos mudar o mais importante, a sua opinião. É por isso que eu, em nome de todos os colaboradores da Peugeot, convido você a nos conhecer melhor. Toda a gama SUV com supervalorização no usado. 100% da FIP no seu Peugeot seminovo. Venha se surpreender com a nova Peugeot. Essa cela suporta até 8 presos. Jock Paul Freeman é um deles. O australiano estava fazendo um mochilão pela Europa quando, em uma noite fatídica nas ruas da Bulgária, ele tentou ajudar uma pessoa. Jock diz que tentou ajudar um cigano que foi atacado por neonazistas. Eles estavam batendo no cara porque ele era negro, então eu fui defender esse cara e aí eles me atacaram. Eram uns 15 caras, mais ou menos. Eu puxei uma faca e segurei acima da minha cabeça, gritando com eles para me deixarem em paz, e eles continuaram me atacando até que me fizeram desmaiar. Depois de uns 10 minutos, um dos neonazistas foi morto. Aí eu fui condenado por esse assassinato. Além de eu não lembrar se foi eu quem matou esse neonazista ou não, isso nunca foi comprovado ou confirmado por ninguém. A versão de Jock não foi confirmada, mas se for verdade, o destino foi cruel. De acordo com Jock, os presos da penitenciária central são espancados pelos guardas com frequência. São horas e horas de violência. São 10 guardas, 15 guardas ou 20 guardas batendo em um dos presos. Eles são separados dos outros presos, normalmente, então depois de espancá-los, eles mantêm os caras em celas separadas, tentam isolá-los de qualquer ajuda dos advogados. O Comitê Antitortura da União Europeia já exigiu diversas vezes que a Bulgária previna a violência e arbitrariedade contra seus presos. De acordo com Jock, os maus-tratos e os abusos continuam. 40 guardas foram correndo para dentro dessa cela, a cela número 11, e começaram a espancar todo mundo lá dentro, e os caras estavam deitados na cama, eles estavam dormindo, os guardas
guardas entraram e começaram a bater neles com cacetetes, com as botas e batendo e socando a cara deles. Muitos detentos disseram ter sido severamente espancados nesse dia, em julho de 2014. Desesperados, alguns presos tiraram essas fotos em segredo. E com a ajuda da Associação de Prisioneiros da Bulgária, as fotos foram postadas na internet e elas circularam nas redes sociais. A ideia era absolutamente no sentido mais puro da palavra terror, causar terror. Bem no meio da Europa, no centro de uma metrópole civilizada como Sófia, esses acontecimentos parecem inimagináveis. Mas de acordo com Joke e outros presos, os abusos premeditados dos guardas são constantes. A ironia desse lugar é que essa é provavelmente a única prisão da Europa em que colocaram câmeras de segurança para que pudessem vigiar os guardas e não os presos. A Organização pelos Direitos Humanos Bulgarian Helsinki Committee alegou que em 2015, só na penitenciária central de Sófia, 2 casos de abuso contra os presos por parte dos guardas vieram a público. Em um desses casos, vários agentes espancaram os presos, mesmo sem eles estarem resistindo às ordens. A lei diz que os guardas podem usar da força para controlar a prisão e o jeito que eles interpretam é esse. Podemos usar a força para aterrorizar a prisão e vamos controlar os presos pelo medo. É por isso que essa prisão é tão complicada. Do lado de fora dos muros, o ex-detento Hamza se lembra dos abusos dos guardas. Assim como Joke, ele concorda que os ataques aos presos são excessivos e parecem ser parte de uma rotina. Se um dos guardas é violento, os outros se juntam a ele. Eles não têm escolha. Eles querem mostrar, sabe, quem é que manda. Eles não têm a menor ideia da lei, é isso que eu acho. Hamza também alega ter sido vítima de abusos físicos cruéis por parte dos guardas. O guarda veio e trancou todas as celas. E depois voltou com outros 20 policiais. Eles abriram a porta da cela e bateram em todo mundo lá dentro. Acertaram eles nas costas e com chutes, e eu estava lá vendo tudo isso no corredor. Violência frequente, gratuita e em larga escala contra os presos. E de acordo com Hamza, alguns guardas não têm autocontrole. Um dos guardas começou a machucar muito. Bateu muito neles e ele se sentiu bem com isso. Na pior prisão da Europa, os guardas afirmam que a situação é completamente diferente. O comandante Tieko Venkov entende como sua tarefa mais importante a de garantir disciplina dentro das celas e no pátio da prisão, atrás das cercas e do arame farpado. Qualquer situação atípica se constitui como ameaça. Tieko Venkov também relata ataques, mas dos presos contra os guardas. Ele diz que 6 meses atrás, uma tentativa de fuga deu completamente errado. Durante uma inspeção das celas que faz parte da rotina da prisão, um preso que era ocupante da cela número 12 simplesmente atacou um dos guardas com muita violência. O preso conseguiu vencer o guarda no meio do confronto e então tentou escapar da prisão, deixando o guarda no chão. Durante a discussão, ele golpeou o guarda com facadas, fez cortes no braço e no ombro esquerdo. Foram ferimentos horríveis. O guarda perdeu muito sangue, muito. O detento foi para a solitária. Em Sófia, guardas e presos parecem disputar uma espécie de guerra que já dura anos. Mas desde que o novo diretor assumiu a penitenciária central de Sófia, as punições para os abusos dos guardas vêm sendo consideráveis e os presos confirmam. Mas, de acordo com os guardas, a maioria dos casos de conflito parte dos presos, especialmente durante os 90 minutos diários no pátio. Venkov diz que esses 90 minutos são a principal fonte de perigo em potencial, motivo pelo qual os presos são separados por grades. Essa é a área mais perigosa da prisão. Se mais de 50 presos se juntam, há sempre perigo em potencial. Muitos dos presos da famosa penitenciária central de Sófia apresentam problemas de comportamento.
Enquanto alguns reagem com agressão e violência, outros se isolam completamente. Cada detento reage de forma diferente às terríveis condições da penitenciária. Alguns presos são bem introvertidos, eles não têm contato com os outros presos da prisão e raramente saem de suas celas. E alguns deles não saem de suas celas há anos. Eles costumam apresentar fobias e episódios de ataques de pânico. Para alguém sobreviver nessa casa de horrores, não pode demonstrar medo. Do contrário, viver atrás dos muros depredados da prisão mais famosa da Bulgária rapidamente se torna um inferno. O preso Stanislav sabe o que isso significa. O reincidente pertence ao grupo dos durões. Ele conhece a penitenciária central de Sófia e sua dura hierarquia como a palma de sua mão. Atualmente, Stanislav, de 39 anos, está cumprindo uma pena de 15 anos por roubo seguido de morte. E ainda tem mais 3 anos pela frente. Os 12 anos que ele cumpriu até agora o transformaram em um homem solitário e em um alvo para o ódio dos outros presos. Por isso, Stanislav não participa dos 90 minutos coletivos no pátio. Ele é considerado instável e tem problemas comportamentais. Stanislav passa o seu tempo livre no pátio fazendo o que parece ter mais sentido, se preparando para qualquer surpresa. Estamos de olho. Qualquer coisa, entramos no pátio. Stanislav malha todos os dias. Ele quer estar preparado para qualquer coisa. Ele tem certeza de que sua tática vai salvá-lo. Se virem que você é fraco, eles vão te comer vivo. Eles usam essa força contra você e começam a te amedrontar. Por isso tem que ser forte e agressivo sempre. Uma coisa que Stanislav aprendeu atrás das grades. Aqui em Sófia é melhor ser um lobo solitário. Nessa prisão não é como nos outros países em que os presos são divididos por gangues. Aqui é sempre cada um por si. Estão todos por conta própria. Não existem gangues com membros para te apoiar e te defender. Aqui é cada um cuidando de si mesmo. A hierarquia na penitenciária central de Sófia é assim. Alguns estão no topo e a maioria na base. O que é reflexo direto da sociedade búlgara. De acordo com relatos da União Europeia, o país foi rasgado aos pedaços pela corrupção e pela criminalidade, mesmo anos depois de ter se aliado à União Europeia. Assim como os búlgaros milionários encontram todo o status e os itens luxuosos que eles podem querer nas requintadas boutiques, aqueles que estão na base, como os ciganos, têm que implorar por centavos e restos de comida. Uma situação conflituosa onde imperam o crime e a violência. Durante anos, a Bulgária dominou as estatísticas do país com mais assassinatos da União Europeia. Imposição, brigas, sobrevivência e violência, mesmo atrás das grades, funcionam para a maioria dos presos. Eu fui esfaqueado bem aqui, no pescoço, uma vez. Geralmente, os presos brigam entre si com armas brancas feitas à mão, obrigando o comandante Tieko Venkov e sua equipe de guardas a fazer buscas nas celas e revistar os presos, sempre sem avisar. Os presos enxergam esse tipo de procedimento como parte dos abusos, assim como os frequentes confinamentos arbitrários. As intervenções bem-sucedidas dos guardas reforçam seus métodos. Frequentemente, eles encontram contrabandos durante as buscas, como tacos e bastões. Armas feitas à mão para esfaquear e cortar. O comandante Venkov inspeciona alguns dos materiais apreendidos. Isso aqui foi afiado para furar o pescoço de outra pessoa. O pior é ser acertado no rosto ou no pescoço. É muito perigoso. Dentro das celas, os presos têm bastante tempo para fazer suas armas letais e para escondê-las.
Observe esse armário, por exemplo. É um lugar relativamente seguro para esconder não só armas, mas telefones celulares ou drogas. Aqui no fundo tem uma divisória que foi colocada paralelamente a essa aqui. A gaveta verdadeira termina aqui, mas os presos colocam outra parte escondida para criar um fundo falso. Se os guardas vasculharem o armário, vão ver só esse primeiro compartimento. O fundo falso que eles criaram continua escondido. Sem ninguém conseguir ver, os presos escondem todo tipo de coisas ilegais aqui. Foi por isso que nós confiscamos. Se os guardas encontram algum contrabando, o preso vai direto para a temida ala de isolamento. Os presos desaparecem por trás dessas grades enferrujadas. Hansa, o ex-detento, conhece o confinamento da solitária, mas só de passagem. Por ser um serralheiro profissional, ele ajudou com concertos. Um jeito de diminuir sua sentença, apesar de ter de entrar nas temidas celas de isolamento. Um preso vai para a solitária se o pegarem com um celular ou com drogas, ou se entrar numa briga. E é claro, se tiver uma faca. E aí ele vai direto para a solitária. Então, ele fica na solitária entre 7 e 14 dias. Uma sentença de 7 a 14 dias de isolamento se um preso for pego. Mas também existem presos que cumprem suas sentenças inteiras em isolamento, trancados por 23 ou 24 horas por dia. No isolamento, o preso tem 1 hora fora da cela, de 8h30 às 9h30. Ele pode ficar andando dentro de uma grade, mas não é permitido que ele vá direto para o pátio. O confinamento e a detenção na solitária podem ser bastante traumáticos. Aqui na penitenciária central de Sófia, no meio de uma capital europeia, provavelmente uma das piores prisões do continente. O assassino e o assaltante reincidente Stanislav esteve confinado na solitária mais de uma vez. Eu fui para lá por causa das brigas. E uma vez porque tinha um celular. Por causa de briga celular. E uma vez eles implantaram drogas nas minhas coisas. Alguém colocou no meu bolso. Outros presos que me odeiam quiseram implantar drogas nas minhas coisas, então me levaram para o isolamento. Assim como as próprias celas, os corredores também não permitem a entrada da luz do dia e são completamente fechados. E se por acaso tiver alguma companhia, costuma ser bem dura. As celas de isolamento ficam na mesma ala em que estão os presos que cumprem prisão perpétua. Para quem não está aqui por assassinato, mas se vê no meio de assassinos, isso mexe com a cabeça. Pouquíssimos presos conseguem lidar com esse ambiente. É complicado. Muitos deles cortam os pulsos ou acabam se enforcando. Alguns preferem morrer do que ficar o tempo todo no isolamento. Até Stanislav, um dos mais resistentes daqui, apelou para medidas desesperadas. Eu estava no isolamento há muito tempo. Então eu comecei a me cortar aqui no braço e depois na barriga, só para ver se eu conseguia sair de lá. Eu tentei. Custou bem caro, mas para Stanislav valeu a pena. O dia vai chegando ao fim e os presos no pátio começam a voltar para o prédio principal. Stanislav também acabou de malhar. Os outros presos o odeiam, talvez por conta de suas tatuagens nazistas. Eu sou adepto da Irmandade Ariana e esse é o símbolo deles, tatuado aqui. Um trevo e da suástica. São muito comuns nas prisões dos Estados Unidos e eu sou um grande fã. Na Bulgária, Stanislav não vai ganhar popularidade com símbolos de direita como esse. Olha, meu amigo, eu vou te falar. Lá em cima, na prisão, a maioria dos presos é de origem cigana. E o meu apelido aqui é o Alemão. Por causa desse apelido e por eu ter a suástica tatuada no meu corpo. Por isso, a maioria dos ciganos acha que eu sou um nazista e que eu odeio eles. E é daí que vem todos os meus problemas. Bulgária. Muitos presos de origem cigana, estrangeiros, nazistas, criminosos, todos confinados, juntos, em uma das piores prisões do mundo.
Acrescente a essa mistura guardas aparentemente entediados que nos bastidores aproveitam para destilar suas doses de crueldade. Um sistema penitenciário completamente abandonado, com aquecimento e eletricidade ligados às vezes por apenas 1 hora por dia. E condições sanitárias terríveis. Uma combinação explosiva. Especialmente para as pessoas que vieram para cá mais ou menos por acidente, completamente despreparadas e, em sua maioria, inocentes, como os refugiados Rashid e Hamza, do Afeganistão. Traficantes os trouxeram até a fronteira da Bulgária e a polícia os prendeu lá. Um julgamento e tanto. 4 anos de prisão por travessia ilegal de fronteira. Logo que eu vim pra cá, senhor, eu fiquei numa cela coletiva, junto com os búlgaros. Eles nos espancaram. Porque eu não sei, eles disseram que... Bom, um deles disse que eu era assassino, que eu tinha matado alguém. Outros disseram que eu era ladrão, que isso e aquilo. Aí eles bateram na gente e fizeram a gente limpar o chão e o banheiro. Vocês têm que limpar. Porque eles sabem que nós somos refugiados. Isso é normal. Às vezes somos ameaçados. Ameaçados. Eu acho que não é bom, senhor. Não é bom porque não somos criminosos. Estamos aqui com eles, enfrentando as mesmas coisas. Não é bom, senhor. E as condições? Muito difíceis, claro. Porque a comida é ruim. E não temos eletricidade por 24 horas. Se eles soubessem o que os aguardava, eles teriam ficado em seu país no meio da guerra. A minha situação é muito difícil aqui, sabe? Eu tô machucado há mais ou menos 6 meses e eu sinto muitas dores, mas o médico diz que não pode me ajudar, então esse isolamento tá acabando comigo. Eu não aguento mais. Governo da Bulgária, não nos deixem na prisão. Se não nos querem aqui, por favor, nos mandem de volta para o Afeganistão. Antes de vir para a Bulgária, eu não conhecia a prisão daqui. Se soubesse, não teria vindo. Refugiados que preferem voltar para a guerra de seu país, o Afeganistão, do que ficar mais um dia nessa prisão. Isso nos dá uma ideia de quão difícil e severa é a penitenciária central de Sófia. Todos os estrangeiros condenados acabam na penitenciária central de Sófia. Não importa em que lugar da Bulgária eles tenham cometido seus crimes, nem a gravidade da infração. Longe das grades! Por outro lado, apenas os piores criminosos da Bulgária são enviados para cá. Qualquer sentença entre 5 anos e a perpétua. Ladrões, estupradores, assassinos. Como Nevkov, 37 anos. Condenado a 20 anos por tentativa de homicídio contra 2 policiais. Será que essa é realmente sua cela ou foi trocada para receber nossa equipe de câmeras? Nevkov se tornou uma pessoa extremamente introvertida. Ter sido separado de sua namorada e de sua filha teve um preço alto. Eu tenho sorte que minha namorada está esperando por mim lá fora. Isso só acontece uma vez em 1 milhão. Eu realmente tenho muita sorte. As visitas de parentes só são permitidas 2 vezes ao mês. Uma janela de vidro separa os presos de seus entes queridos. O contato físico é impossível. É difícil sustentar os relacionamentos. Inúmeros presos daqui foram abandonados pelo mundo lá fora. Eles não têm mais ninguém com quem contar, estão completamente sozinhos. A única coisa que Nevkov pode fazer é torcer para que sua namorada esteja preparada para esperar 20 anos. Um dos poucos momentos de alívio na prisão. A hora de comer. Os poucos ajudantes que distribuem a comida são revistados várias vezes antes de entrar na cozinha. O cardápio para essa noite é sopa com pão, mais uma vez. Os guardas conferem as tigelas com cuidado, porque os presos podem contrabandear coisas entre as alas. Cuidado com o desnível. Prontinho. Muitos homens vão para a cama com fome depois dessa refeição insatisfatória. Aqui, toma. Um preso pode se considerar sortudo se parentes ou amigos fornecem comida extra.
embora não haja geladeiras ou fogões para preparar nada. Parece que nem mesmo um mínimo de independência é permitido. O dia acaba depois das refeições na penitenciária central de Sófia. Você pode me ajudar aqui? No bloco dos estrangeiros, um homem luta pelos direitos dos presos há mais de 8 anos. Quando se trata de descrever as condições da prisão búlgara, o australiano Joe Paul Freeman não mede palavras. Essa prisão é tão difícil porque, para sobreviver aqui, ou você tem que ser psicologicamente forte, ou ser louco, ou você enlouquece. Na visão de Joe, que é principalmente a falta de perspectiva que faz essa prisão ser uma das piores do mundo. Nas prisões da Europa Ocidental existem atividades, coisas para fazer durante o dia. Podemos trabalhar, tem escolas, estudo. Aqui, a maioria dos presos, 90% deles, está presa em suas celas o dia inteiro, todos os dias, durante anos e anos. E os outros 10%? Pertencem a uma elite minoritária que habita um confortável universo paralelo dentro dos muros dessa prisão. Não existem gangues nas prisões da Bulgária, mas existe uma hierarquia absoluta. Os estrangeiros são uma espécie de base da pirâmide, a parte mais baixa. Então, os ciganos estão no nível acima de nós. E aí tem os búlgaros brancos que estão no topo da pirâmide. Os guardas simpatizam com os búlgaros brancos presos. Enquanto o resto dos presos vegeta entre cela e pátio, os brancos usam uma academia de boxe moderna e bem equipada. A maioria desses presos pertence ao crime organizado. Tráfico, cafetinagem e extorsão são as principais acusações aqui. Slakto é um deles. Apenas podemos imaginar os seus crimes, já que ele não é claro. É quando você quer que alguém te pague alguma coisa por algo que você sabe e ele não quer exposto. Eu não sei explicar muito bem, mas eu acho que é extorsão a palavra, ou chantagem, alguma coisa assim. No ginásio de boxe, os presos estão se preparando para o período depois da prisão, apoiados por antigos campeões de boxe da Bulgária que se voluntariam para treinar esse grupo de presos de elite. Vai! Afinal, exercício é importante para uma coexistência pacífica. Quando muitos homens ficam presos juntos num lugar, é claro que você tem problemas. Então é importante que tenha coisas para fazer, tipo academia, pintura, até igreja. Um programa de lazer abrangente para os que também são reincidentes. Eu estive aqui pela primeira vez 10 anos atrás, quando eu era mais novo. Quando muitos homens ficam presos juntos, é bem perigoso. Tem todo tipo de criminoso por aqui. Afinal, é a maior prisão da Bulgária. Joe Paul Freeman ainda tem que encarar 12 longos anos aqui em Sófia. Ele se preocupa mais com seus entes queridos do que consigo. Minha família quer que eu volte para a Austrália. E eu acho que, para eles, às vezes é mais difícil para eles do que para mim, porque eu sei na minha cabeça que eu estou bem, mesmo que a situação seja bem ruim. Perseverança. Stanislav quer encarar isso com objetivos concretos em mente. Aqui ele tem mais 3 anos a cumprir, dos 15 de sua sentença por roubo seguido de morte. Eu espero que eu consiga sair vivo e saudável. Eu tenho irmãos na Alemanha e quero ir para lá para ficar com eles. E eu também quero viver minha vida em Munique. Eu quero trabalhar com motocicletas como fazia antes. Quero treinar jovens para o motocross.
O comandante Tieco Venkov e seu grupo de soldados vão continuar a tomar ações decisivas, com medidas disciplinares rigorosas para manter os presos na linha. Revistas frequentes, confinamentos arbitrários e punições impiedosas nas celas de isolamento. É desse jeito que o comandante Venkov e sua equipe querem transformar os criminosos dentro dessa terrível prisão em pessoas melhores. Hamza, o ex-detento, está lutando contra os pesadelos e os ataques de pânico. Eu não consigo expressar em palavras. Quando eu olho... Ai, meu Deus. Eu não quero voltar para lá nunca mais. Eu ainda tenho medo de que alguma coisa dê errado e eles me arrastem de volta. Ele quer sair do país essa noite e voltar para a Alemanha. Longe daqui. Longe da terrível prisão de Sófia. Uma penitenciária na União Europeia que ignora todas as regras e normas da União. Onde os presos vivem com menos de 2 metros quadrados de espaço, à mercê de guardas cruéis, maliciosos e brutais, que fazem de suas vidas um verdadeiro inferno. Longe de uma das penitenciárias mais brutais e decadentes do mundo. A Penitenciária Central de Sófia, uma das piores prisões do mundo.